Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar respondendo algumas questões sobre o sistema cardiorrespiratório. Então, se você não viu ainda a nossa aula, corre lá, assiste, responde o nosso questionário com as questões e depois volta aqui para acompanhar a resolução delas comigo. Bora lá pro vídeo. A primeira questão de hoje, ela é uma questão do Enem de 2021. O eletrocardiograma ele é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem representa o resultado típico obtido em um paciente saudável e a intensidade do sinal em função do tempo. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos cardíacos por minuto desse paciente durante o exame? Analisando o eletrocardiograma, nós vamos ver que cada pico na imagem ele vai estar representando um batimento cardíaco. E a cada pico desses, existe um intervalo de tempo. Cada pico acontece em um determinado intervalo de tempo, que aí está representado por esses quadradinhos pequenos. Na imagem, a gente consegue observar 0,2 segundos para cada quadradinho. Se formos contar os quadradinhos, vamos ter 5 quadradinhos entre um pico e outro, e multiplicando 5 vezes 0,2, nós vamos ter 1 segundo. Então, a cada 1 segundo acontece um batimento. E a questão quer saber quantos batimentos a pessoa que fez esse eletrocardiograma tem por minuto. Logo, é só multiplicar os 60 segundos que vão ter em 1 minuto por um batimento, porque é um batimento por segundo. E multiplicando, nós vamos ter 60 batimentos por minuto, tendo como resposta certa a letra B. A segunda questão ela é do Enem de 2021. Durante o desenvolvimento embrionário humano, ocorre uma comunicação entre os átrios direito e esquerdo através do forame oval ou forame gibotal. Essa comunicação não causa prejuízo à circulação do bebê em formação, exceto se ela perdurar após o nascimento. Os prejuízos no período embrionário são evitados porque a circulação fetal se assemelha com a dos. Letra A. Aves, porque é pequena circulação e a grande circulação estão presentes. Letra B. Répteis, porque mistura de sangue é minimizada por um metabolismo lento. Letra C. Crocodilianos, porque a separação dos ventres impede a mistura sanguínea. Letra D. Peixes, porque a circulação é simples, ocorrendo uma passagem única pelo coração. Ou letra E, anfíbios, porque as pressões diferentes isolam temporariamente o sangue venoso do arterial. Vamos lembrar que o nosso coração ele tem 4 cavidades, uma circulação dupla, fechada e completa. E os forões eles vão impedir ali que esse sangue entre em contrato, o do átrio esquerdo com o do átrio direito. Mas no caso dos bebês, há essa abertura para que haja essa comunicação e que não atrapalhe nada durante a fase gestacional. Mas no embrião, esse sangue ele segue um caminho diferente. Nessas 4 cavidades, o sangue só vai estar circulando em 2. É como se fosse 2 cavidades ali. Por isso, nós podemos estar comparando, assemelhando esse sistema ao de outros organismos, como no caso dessa questão, analisando aqui as nossas opções, nós temos os peixes, que eles vão ter uma circulação simples com 2 cavidades, muito próximo à circulação dos bebês lá na fase gestacional. Então, a resposta certa é a letra D, peixes, porque a circulação é simples, ocorrendo uma passagem única do coração. A questão 3, agora, ela é do Enem de 2017. Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial, feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo.
Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. A questão quer saber qual a doença cujos pacientes teriam melhora do seu estado de saúde com o uso desses materiais. Aí nós temos a opção a filariose, que ela é uma doença causada por um verme e está relacionada ao sistema linfático. Então, não tem muito a ver com o que o texto nos traz. A hemofilia. A hemofilia ela é um problema de coagulação sanguínea, onde a pessoa vai ter o problema em uma das suas proteínas, que vai fazer com que ela não coagule o sangue da forma como deveria estar coagulando. Então, nesses casos, esse procedimento ajudaria muito a essas pessoas. A resposta certa é a letra B. A quarta questão. Em certas anemias hemolíticas, estão presentes no sangue circulante algumas hemácias esféricas, chamadas de esferócitos, que se rompem mais facilmente que as hemácias normais em soluções hipotônicas. Essa fragilidade ela é proporcional ao número de esferócitos presentes. Em um laboratório foi realizada a determinação da fragilidade osmótica de 5 amostras distintas. Os resultados obtidos estão representados na tabela em um percentual de hemólise. E a questão quer saber qual amostra apresenta o maior número de esferócitos. A tabela ela vai mostrar o resultado da hemólise, que é essa destruição dos esferócitos. E onde nós vamos ver esse maior percentual de morte é onde vai haver um maior número de esferócitos. E quando a gente analisa essa tabela, nós vemos aí de cara que a amostra 3 tem os maiores percentuais de morte, tendo 100% de morte dos esferócitos a partir da diminuição do NaCl. Então, sem precisar analisar muito a tabela, nós já temos que a resposta certa é a letra C, a amostra 3. A questão 5 ela é do Enem de 2019. A eritropoetina, o EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a manutenção dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da eritropoetina recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso é considerado doping. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionado ao transporte de... Sabendo que os eritrócitos eles têm a ver com as hemácias e que elas são responsáveis por transportar oxigênio, e tendo a ideia também de que esse hormônio ele é liberado quando há uma diminuição na quantidade de oxigênio nos tecidos, nós temos que, como exemplo, o caso dos atletas, que ao se exercitarem vai acabar exigindo essa necessidade maior de oxigênio. Logo, analisando as opções que nós temos, a resposta certa é a letra C, oxigênio para aumentar a produção de ATP. A questão 6. A figura mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina em função da pressão parcial do oxigênio e reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio. Embora ambas sejam hemoproteínas ligantes de oxigênio, a hemoglobina ela transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea. E a mioglobina, ela se liga ao oxigênio dentro das células musculares. De que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina? Bom, se o indivíduo ele não tem o gene da mioglobina,
Logo, ele não vai estar produzindo essa hemoproteína. Se ele não produz, não vai ter. Logo, não vai ter como atrair oxigênio para dentro dos tecidos musculares, que é uma função da mioglobina que traz na questão que o texto diz. E nem precisa estar analisando o gráfico em si para saber que a resposta certa é a letra D, porque sem isso, a transferência de oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada. A sétima questão, ela é do Enem de 2017. A epilação a laser, ou popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que os outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxohemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento vai ser aplicado. A figura, ela mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxemoglobina e a água. E a questão quer saber qual é o comprimento de onda em nanômetros ideal para a epilação a laser. Ao analisarmos esse gráfico, nós vemos que a absorção, em diferentes comprimentos de onda pela melanina, pela oxemoglobina e a água. E para uma depilação ideal, nós precisamos de um comprimento de onda em que a melanina ela seja absorvida, mas a oxemoglobina e a água elas não sejam. Quando a gente olha para o gráfico para analisar, nós vemos que em 700 nanômetros, nem a oxemoglobina e nem a água elas vão estar sendo absorvidas. Então, essa é a faixa ideal de comprimento de onda para que seja realizado o procedimento. E tanto as opções quanto o gráfico já estão em nanômetros, então não precisa ser feita aqui nenhuma transferência, nenhuma mudança de unidade. E a oitava e última questão de hoje é do Enem de 2017. A terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária por permitir a regeneração de tecidos a partir de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzirem novas células em um tecido para o tratamento de enfermidades de indivíduos já era aplicada rotineiramente em hospitais. A que técnica refere-se o texto? Quer saber qual a técnica que tem mais familiaridade com introduzir novas células em tecidos para o tratamento de enfermidades? E aí nós vamos analisar as opções. A letra A é vacinas. As vacinas, elas têm um tipo de imunização ativa, podemos estar introduzindo células, mas elas não vão ter uma aplicabilidade de repor células prejudicadas. A letra B, a biópsia. A biópsia é a retirada de algum tecido ou algum material lesionado ali, no qual vai se analisar para saber o que está acontecendo ali. É uma questão mais investigativa e não tem muito a ver com o que o texto nos traz. Já a letra C é hemodiálise, que consiste na filtragem de sangue pelas pessoas que têm problemas renais. Então, também não tem ligação. A letra D, quimioterapia, que é um tratamento com substâncias químicas que vão bloquear a divisão celular e que também não se encaixa aqui com o que o texto nos traz. E nós temos a letra E, que é a transfusão de sangue, que é a reposição de sangue introduzindo novas células na pessoa que esteja necessitando ali daquele sangue por alguma razão. Então, você vai estar introduzindo novas células ali naquele paciente para o tratamento de enfermidades. Então, essa é a nossa opção certa. Letra E, transfusão de sangue.
Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por acompanhar até aqui e até a próxima!